Agora eu vou falar sobre o decaimento radioativo. O que é o decaimento radioativo, gente? Eu recortei aqui do livro do Boyce um textozinho que vai explicar pra gente o que a gente tá olhando aqui sobre decaimento radioativo. Então ele fala o seguinte, ó. Uma ferramenta importante em pesquisa arqueológica é a datação por carbono radioativo desenvolvida pelo químico americano Willard Lippe. Esse é um meio para determinar a idade de determinados resíduos de madeira e plantas, portanto de ossos de animais ou homens ou artefatos encontrados enterrados nos mesmos níveis. A datação por carbono radioativo baseia-se no fato de que alguns restos de madeira ou plantas contêm quantidades residuais de carbono 14, um isótopo radioativo de carbono. Esse isótopo se acumula durante a vida de uma planta e começa a decair na sua morte. Como a meia-vida do carbono 14 é longa, aproximadamente 5.730 anos, quantidades mensuráveis de carbono 14 permanecem depois de muitos milhares de anos. Se mesmo uma fração mínima da quantidade original de carbono 14 ainda está presente, então, através de medidas apropriadas em laboratório, pode-se determinar com precisão a proporção da quantidade original de carbono 14 que permanece. Em outras palavras, se Q de T é a quantidade de carbono 14 no instante T e Q0 é a quantidade original, essa razão Q de T sobre Q0 pode ser determinada, pelo menos se essas quantidades não for pequena demais. Técnicas atuais de medida permitem o uso desse método por períodos de tempo de 50.000 anos ou mais. Então, o que a gente quer? Supondo que Q satisfaz a equação diferencial Q' menos RQ, determine a constante de decaimento R. Encontre a expressão Q de T em qualquer instante T. E a letra C, supõe que determinados restos foram descobertos nos quais a quantidade residual atual de carbono 14 é 20% da quantidade original. Determinar a idade desses restos. Então, vamos fazer, gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que foi dito no problema que a quantidade, a taxa de decaimento é proporcional à quantidade presente no tempo. Então, eu quero aqui descobrir quem é a função Q de T, que determina a quantidade de carbono 14 no período no tempo, no instante T, tá? Então, eu sei, foi falado que o decaimento radioativo do isótopo 14, né, do carbono 14, ele diz exatamente isso, olha, que a quantidade decai proporcionalmente à quantidade existente. Esse menos aqui é porque é decaimento radioativo. Se eu não colocar esse menos aqui, eu vou achar que R é uma constante negativa, tá? Essa equação diferencial aqui, gente, que descreve o decaimento radioativo, é uma equação separável. Eu consigo enxergar tudo que tem Q de um lado e tudo que tem T de outro. Lembrando que R é uma constante, que é a constante do decaimento. Eu separei, então vou fazer pelo método rápido, que é passar a integral dos dois lados. Integral desse lado, dq sobre q, ln de q. Do lado de cá, menos rt mais uma constante. Eu achei, então, ln de q. Eu quero achar o q, então eu passo o e dos dois lados. Fica e elevado a ln, e elevado a uma soma. E elevado a uma soma é e elevado ao primeiro vezes e elevado ao segundo. Porque potências de mesma base conservam a base e soma os expoentes. E elevado a L, eu vou chamar de constante C, porque E elevado a uma constante é uma nova constante. Então, E elevado a L eu vou chamar de constante C. E aí, eu obtive essa função aqui, que é muito importante, porque ela vai representar esse movimento do decaimento radioativo. Só que eu vou considerar que Q de zero é Q0, ou seja, na hora que o objeto, né, ou o corpo morreu, ele tinha essa quantidade de isótopo 14.
Ainda eu vou usar que a meia-vida, quando eu falo meia-vida, que desse número de anos eu vou ter a metade da quantidade original, porque foi dado isso aqui no problema, que a meia-vida é de 5.730 anos. Significa que depois desse período eu vou ter a metade do carbono. E aí eu vou usar isso na minha equação original. Lembrando que eu estava com essa equação aqui, ó, C é a menos RT, tá? Nessa equação eu vou aplicar Q de zero, que é C é elevado a zero, e vou falar que Q de zero é Q0, quantidade inicial. Assim, essa função vai ser essa, porque no lugar do C eu coloquei que C é Q0. Depois eu vou aplicar isso daqui, ó. Q de 5.730 é Q0 sobre 2. Isso é Q0 é elevado a R vezes 5.730. Então, eu tenho essa equação aqui para resolver. Eu quero encontrar o R, que foi pedido. Então, ó, Q0 eu vou dividir dos dois lados. Eu vou obter isso daqui igual a meio. Isso daqui é igual a meio. Eu quero R, eu tenho E. Eu passo o ln dos dois lados e uso propriedade do ln e chego que R é ln de meio sobre menos 5.730. E acho R, que é uma constante, né? Constante de decaimento. Achei o R, aí agora eu vou colocar o R aqui, ó, nessa função que eu já tinha encontrado. Então, vou colocar o R aqui, né? Ó, coloquei o R apropriado e achei a quantidade. Essa função que ela vai me determinar a quantidade de carbono 14 depois de T anos. Lembrando que Q0 é a quantidade inicial, tá? E aí, gente, olha o que a gente tinha lá na letra C do problema. Determinar o tempo de tal forma que Q desse tempo seria 20% da quantidade original. Ou seja, 1/5 de Q0, né? Porque 20% é 1/5 da quantidade inicial, original. Então, vamos resolver isso. Então, eu vou querer saber quem é o tempo de forma que Q de T seja Q0 sobre 5. Q0 sobre 5 eu coloquei no Q de T, né? O Q de T que tá aqui, ó. Então, eu coloquei Q0 é elevado a isso aqui. Q0 aparece dos dois lados, divide por Q0 os dois lados. Eu vou obter essa exponencial igual a 1/5. Eu quero o T. Passo o ln dos dois lados. Divido os dois lados por esse número e vou obter 13.305 anos. Significa que depois de 13.305 anos, eu vou ter 20% da quantidade original de carbono 14.